Belo Horizonte, a cidade projetada para espelhar a modernidade, no coração de Minas Gerais, aprendendo a se olhar e a se inventar. O cotidiano é seu primeiro roteiro. Das ruas traçadas com rigor à vastidão da metrópole, cada esquina guarda a promessa de uma história. No concreto e na pressa, a cidade se constrói, mas é no seu tecido social e urbano que o cinema encontra sua matéria-prima. A jornada diária, o fluxo constante de pessoas. O cinema e a cidade têm quase a mesma idade. Desde as primeiras projeções em 1898, o audiovisual mineiro acompanha o seu crescimento, registrando costumes e transformações. O cinema aqui não é apenas registro. Ele é um espelho vivo que revela os gestos, os afetos e os modos de existir. É a arte que transforma o espaço em personagem e a cidade em narrativa. BH e região metropolitana, palco de inúmeras histórias. Através das lentes, a cidade se rebela, se reinventa e constrói uma memória visual que ecoa através do tempo e das fases do urbano. Se a cidade é personagem, o cinema é sua memória. Uma imagem cinematográfica que funciona como um arquivo afetivo e um instrumento de resgate da história. Dos pioneiros Carlos Prates e Humberto Mauro, até a produção contemporânea da Filmes de Plástico, a tradição se renovou, explorando as contradições urbanas e revelando o sensível das periferias. É o cinema que transforma o cotidiano em narrativa e a cidade em personagem. Em Minas, o cinema foi e continua sendo uma forma de se ver pela primeira vez na tela grande. Meu nome é Adir Assunção, eu sou ator, diretor, roteirista, dramaturgo. Nasci em Belo Horizonte, no centro da cidade, né, no século passado. E eu me sinto uma parte orgânica da cidade. E eu tive a oportunidade, né, de acompanhar uma mudança muito radical na conformação cultural de Belo Horizonte mesmo, né? Não só para o mundo inteiro, foi uma época de muitas mudanças, mas Belo Horizonte teve um impacto muito forte também, né? A contracultura, o movimento que unia as diversas linguagens. A primeira greve que aconteceu em Belo Horizonte, que se tem registro, né, da cidade depois de inaugurada, foi uma greve em protesto pelo aumento do preço do bilhete do cinema. Os primeiros registros cinematográficos capturavam uma cidade em transformação, seus costumes e sua arquitetura nascente. Fragmentos preciosos que nos conectam a um passado muitas vezes esquecido. O cinema mineiro nasceu das mãos de imigrantes e sonhadores. Nisso surge Humberto Mauro, que consolidou a linguagem e o imaginário do cinema mineiro. Sua obra uniu o olhar regional e a ambição universal, abrindo espaço para o cinema moderno no Brasil. Então, não só como público consumidor, mas também como um público, nós participamos, né, da aventura cinematográfica brasileira de uma forma muito interessante. Principalmente com as pessoas, né, os artistas que saíram de Belo Horizonte e foram para os outros, ou para o Rio, ou para São Paulo, os grandes centros de produção cinematográfica. As produções contemporâneas transformam a cidade em lar. Em Contagem, o cotidiano da classe trabalhadora mineira e as tradições familiares são retratadas com realismo. O cinema mineiro é autoral, buscando inspiração nas ruas e na memória afetiva da capital. De Contagem, emerge um cinema que retrata o drama social, as expectativas frustradas e a resistência. Marte 1 preserva a memória do futuro sonhado e a persistência da esperança. Então, é irônico, né? Eu brincava que a gente conhecia mais o Leblon do que a própria cidade, ou a gente conhecia mais Nova York e Los Angeles do que os símbolos culturais, né? Os símbolos, os arquitetônicos, esses símbolos foram alijados do processo dentro do cinema mineiro. A memória periférica, ela por si só, ela é apagada, ou ela sequer é registrada, né? Antes do apagamento, ela sequer é registrada, porque é uma característica, isso tem estudos, né? Tem estudos sobre isso. A minha ex-companheira fez o mestrado dela lá no meu bairro justamente em função disso, sobre esse apagamento. Tudo, meu Bi, olha só, eu acho que tem um exagero mesmo. Eu fiquei assim, eu achei que foi demais. Mas, no fundo, tem uma preocupação da escola também com o seu futuro, o que você vai escolher, o que você quer fazer, que caminho você vai seguir. Isso existe, ué. Preocupação.
Enfim, eu tô falando para você pensar, entendeu? Pensar, sabe por quê, filha? A vida passa. E passa rápido, ó. Uma das coisas mais massas, assim, que rola, assim, sei lá, tem uma menina que assistiu No Coração do Mundo mesmo, né? E ela ficou muito feliz que ela viu que o cartaz do filme tinha um ônibus, exatamente o ônibus que ela pega todo dia para ir para o trabalho, sabe? Então é um exemplo assim, de algo que eu penso assim, que é uma das coisas que me deixa feliz assim, quando acontece. A gente exibir o filme e as pessoas têm identificação com as coisas que a gente está fazendo, né? Porque a gente está falando do cotidiano, né? Tá falando de coisas ali que muitas pessoas vivem, né? Tipo assim, o Temporada, por exemplo, muita gente fala, nossa, eu vivi isso de trabalho no combate a endemias, né, e tal. E existe várias Julianas passando por aí em todos os bairros, assim, de periferia também, né? O cinema é uma ferramenta muito poderosa, né? O cinema é uma linguagem muito poderosa, é um jeito de ver o mundo, um jeito de transmitir uma visão de mundo que é muito poderosa, né? Eu acho que é justamente a partir das imagens do cinema, a partir da linguagem do cinema, que a gente pode registrar e fazer existir ao longo do tempo a maneira com que a gente fala, que a gente se expressa, o que a gente percebe, ou o que nos interessa no mundo, né? E isso é um documento, né? Isso gera uma memória, isso gera assim isso se preserva, né? Vamos pensar no conceito de preservação. Isso é preservar um jeito de viver, uma forma específica de existência, uma particularidade que pode ser coletiva, né? Vivida por muitos, mas que é especial, que não é de todo mundo. Eu acho que o cinema pode ser, sim, eu acho que em geral o cinema é uma forma muito potente, eu diria privilegiada, de conseguir registrar, marcar, guardar uma maneira especial e particular de existir, de ver o mundo, de transmitir o mundo. E eu acho que esse é um papel crucial para o cinema, para a construção de identidade, memória e de pertença, né? Rua Guaicurus e Baronesa transformam o cotidiano marginalizado em testemunho. O filme inscreve na memória social da cidade corpos e histórias silenciadas. Em A Cidade Onde Envelheço, BH se torna mediadora de encontros e desencontros, vista com leveza e melancolia, revelando o cotidiano de forma poética. O cinema é um processo. A produção e distribuição de filmes na cidade consolidam a visibilidade do cinema de BH no mercado nacional e internacional. Você não tem uma universidade pública de cinema, você tem cinema de animação na UFMG, mas não sei por que raios a UFMG, quando teve o Reúne, recusaram o curso de audiovisual, né? Você poderia ter um curso de audiovisual, acho que isso facilitaria muito. Você poderia ter iniciativas públicas de formação técnica, que isso também facilitaria muito para que as pessoas aprendessem e conseguissem chegar no mercado de trabalho. Deveria ter sistematizado e não com soluções pontuais. Um projeto aqui, outro projeto ali, via lei. Isso devia ser sistematizado. Você devia saber que existe aquela escola. E eu falo isso sempre, que o audiovisual, se você forma boa mão de obra, ele volta em dinheiro. Porque você começa a ter mais produções. Você não pode ficar tão dependente de streamings, você não pode ficar tão dependente desses lugares. Mas é isso, assim. Ainda tem esperança que isso melhore, que a gente possa, principalmente as novas gerações, possam ter mais acesso. E eu acho que os editais são vitais para isso, né? Edital de curta, deveria existir mais editais de curta, editais com contemplação ampla, universal, para que também é no curta que você experimenta a linguagem, é no curta. Os curtos também não podem ser mini-longas, né? Mas enfim, isso aí é uma longa história. BH, Contagem, Betim, Santa Luzia, Neves e tudo que envolve o urbano daqui tem o poder de envelhecer na tela e reafirma sua importância. O cinema transforma-se em instrumento de pertencimento, unindo história e experiência, lembrança e invenção. O cinema mineiro é o retrato mais fiel de sua memória. Obrigado? Nada? MC Rick. Ó, BH é quem? É nós, mano. BH é nós, tá nóis, ligado, pô. Aqui, ó, então eu ia muito lá na Vilarim, Fraga. Na Vilarim? Nossa, Vilarim. Você já foi na Vilarim? Demais. Mas você já foi na Vilarim quando? Você foi na Vilarim? Década de 90.